John Holmes, grande e polêmico ícone do cinema pornô mundial. Cazuza, cantor que encantou uma geração. Lauro Corona, ator eternizado por novelas como Dancing Days e Baila Comigo. Fred Mercury, líder da banda Queen. Renato Russo, líder da banda Legião Urbana. Zacarias, comediante que continua a fazer novas gerações sorrirem com suas trapalhadas nos filmes de Os Trapalhões. Rock Hudson, ator indicado ao Oscar de melhor interpretação pelo clássico Assim Caminha a Humanidade, de 1956, com Elizabeth Taylor. Ganhou 4 vezes o Globo de Ouro. Sandra Brea, atriz de O Bem Amado e da antiga versão de Tititi. Cláudia Magno, atriz de Tieta e Sonho Meu. Estes foram alguns dos famosos que nos deixaram por conta da AIDS. 40% das mortes por AIDS estão ligadas a diagnóstico tardio. Dizem que hoje mudou a cara das pessoas com AIDS. A aparência pode ser saudável, mas o vírus pode estar ali. A nova cara da AIDS tem levado as pessoas a pararem de se prevenir. O sucesso dos medicamentos antirretrovirais utilizados no tratamento podem trazer um efeito colateral muito perigoso, o aumento no comportamento de risco. Muitas pessoas se esquecem que após a contaminação com HIV, o tratamento não é simples e é para o resto da vida. Procuramos uma especialista para tirar dúvidas a respeito de HIV e AIDS. Então, doutora, a gente está aí há um mês do carnaval, uma época em que as pessoas ainda não se preocupam com as DSTs. Mas depois do carnaval vem uma grande preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis e principalmente com o HIV, o vírus que causa AIDS. Eu queria saber quais são as formas de se transmitir o HIV. O vírus HIV, ele pode ser transmitido de algumas formas. O importante, assim, deixar claro, é que ele é transmitido no contato direto, né? Então, o que seria isso? Relações sexuais. Relações sexuais de qualquer forma, de qualquer maneira, orais, anais, vaginais, quer dizer, as relações sexuais de um modo geral. É transmitido também por sangue contaminado, no caso seringas. É transmitido também pela via materna, mãe infectada pelo vírus contamina o seu filho, pela amamentação também, ela pode contaminar. Mas é assim, a maior preocupação, como você mesmo falou agora no carnaval, é pela transmissão via sexual, principalmente por relações desprotegidas. Então, as pessoas, de modo geral, acham assim que não vai acontecer, ou então que aquela pessoa é de confiança, ou que não tem risco, tem um aspecto saudável, e aí acha que não é necessário se proteger. E aí corre risco e vai lembrar depois que correu risco. Ela não demonstra aparentemente que é contaminada, então existe aquela fase onde ela não apresenta nenhum quadro clínico, ela está simplesmente portadora do vírus. Então não é mais aquele estereótipo de que é uma doença mais para homossexuais, nada disso. Então esse estigma, isso já não existe mais. Todas as pessoas, elas podem se incluir em grupo de risco. Então, o cuidado tem que ser generalizado, e principalmente entre os jovens, né, os adolescentes, iniciando vida sexual, que eles costumam achar assim, que não vai acontecer nada comigo, aquela fantasia de que não vai acontecer nada, tanto do ponto de vista de gravidez, né, como da contaminação de doenças. Então, é muito importante as campanhas de conscientização para que sempre a pessoa procure se proteger, não confiar que pode ser que a pessoa não tenha, ou então até a história de que o parceiro é antigo, não, namoro firme há muito tempo, não precisa mais. Então isso não é verdade, precisa se proteger sempre. Então se você gosta de você, se você se ama, se você está bem com você mesmo, você preserva a sua saúde, essa é uma maneira de demonstrar se prevenindo. Doutora, por que dizem que uma pessoa que já possui uma DST, ela tem maiores chances de contrair o HIV? É pelo seguinte, aquele aparelho reprodutor, né, aquele órgão sexual que está contaminado por uma DST, ele tem uma fragilidade na sua
na sua defesa, no seu epitélio, no seu revestimento. Então, uma mulher contaminada, ela tem um colo mais friável, ela tem uma vagina com alterações inflamatórias, infecciosas, que aquilo ali abre mais a porta de entrada para uma outra DST. Então, sempre que a pessoa tem uma DST, ela é mais vulnerável a contrair outras, até pela essa facilidade do seu sistema imunológico e das condições locais permitirem. Doutor, hoje em dia tem um público-alvo infectado com HIV? Antigamente, no início da doença, era assim, uma proporção de 6 homens para uma mulher. Isso vem diminuindo lentamente, já está quase 1,6 para 1, quer dizer, está quase igual às faixas etárias, né? Doutora, o HIV e a gravidez, como é que funciona? Na rotina pré-natal, hoje é preconizado assim, que toda gestante, ao iniciar seu pré-natal, ela faça o rastreamento, né? Faça o rastreamento de doenças que são importantes para a gravidez, como faça rastreamento a gente já falou antes, de sífilis, né? De hepatite e também do vírus HIV. Então, essa gestante que descobriu que é portadora do vírus, ela vai fazer uma profilaxia, ela vai usar medicamentos contra o vírus e esse medicamento vai proteger a infecção do seu filho. Então, essa proteção dessa transmissão vertical, ela é muito eficiente se a gestante descobrir cedo e se a gestante fizer o acompanhamento adequado. Então, ela procurando o pré-natal, descobrindo que é positivo, ela tomando a medicação, ela tem grande chance, 1%, menor que 1%, de não transmitir para o seu filho. Com todos os cuidados em relação ao parto, com todos os cuidados em relação à amamentação depois. Então, é por isso que é muito importante que a mulher, ao descobrir, procure logo todo o sistema público, toda a assistência de pré-natal, faz esse exame de anti-HIV. Como é que funciona nos dias de hoje o tratamento para o HIV? O tratamento, dependendo do quadro clínico de cada paciente, você tem vários esquemas com drogas específicas para o vírus HIV. Geralmente você tem esquemas que são múltiplos, com múltiplas drogas, e que são bastante usados. A gestante tem as medicações específicas para a gestante e para o outro público em geral. Então, aqui em Fortaleza, você deve procurar os centros de referência para tratamento. Ela consegue viver normalmente, consegue trabalhar normalmente, ela consegue fazer suas atividades normais e, se ela fizer um bom acompanhamento, ela vai manter aquela doença sob controle. Ela vai manter, ela não vai manifestar o quadro mesmo de AIDS, né? Porque você pode ser um portador do vírus e não manifestar as doenças próprias da AIDS. Então, para finalizar, eu queria que a doutora deixasse um recado aí para o pessoal curtir o carnaval com segurança, né? Esse cuidado que os jovens, eu acho que a gente tem que, toda a campanha de informação em relação, principalmente desse assunto de DST, a gente tem que chamar muita atenção para os jovens que estão iniciando vida sexual. Então, é nessa época que você forma uma atividade sexual com responsabilidade. Então, é nesse público que a gente tem que incutir a responsabilidade, viver a sexualidade com responsabilidade. E principalmente agora no carnaval, que é época de folia, de alegria, mas que essa alegria, ela deve durar durante todo o ano. Então, não faça nada que você venha se arrepender depois. E a relação desprotegida, o outro cuidado também não é só de doenças, também a gravidez. Então, você precisa aprender a brincar e permanecer brincando depois.